Guto, boa noite, Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Deixa eu organizar aqui a altura. Não consigo baixar mais aqui, né? Entendido. Muito bem, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira. Que live é essa? Vamos ver aqui. 22, live 22. Nossa, desculpem meu cabelo aqui. Live 22 da série de 51 lives em um ano. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, live nesse perfil. Live de cura emocional e desenvolvimento pessoal. Venham comigo e vocês vão estar aprendendo muito. E se aplicar na sua vida, eu garanto o resultado. Deixa eu só organizar aqui vamos ver como vai ficar aqui o Facebook, a câmera aqui do lado. Ok, ali tá bom. E aí, Instagram, sejam todos bem-vindos. Vamos começar essa live falando sobre disciplina. Como? Como desenvolver disciplina, gente? Como? Dia lindo aqui na Califórnia. Tarde linda, né? Começou o dia nublado. Gente, tô indignada com esse cabelo arrepiado aqui, mas me desculpem. Vamos assim mesmo. Toda segunda-feira meu cabelo apronta uma comigo. Toda segunda-feira. Toda. No domingo ele tá lindo. Na segunda. É esse o horror que vocês estão vendo. Vamos lá. A disciplina. A disciplina vai te levar a lugares onde a motivação não chega. Uau! O dia que eu descobri essa frase, eu falei, preciso desenvolver disciplina. Porque motivada eu sou. Falta vontade. Força de vontade, a gente tem. Agora, essa força de vontade, essa motivação, essa vontade de fazer, sem disciplina, não vai te levar a lugar nenhum. E isso foi foi divisor de águas quando eu descobri essa frase. Bora lá. Segundo a definição do dicionário, né? A palavra disciplina, o termo disciplina vem do latim disciplinae, ação de instruir, educação, ciência, ordem, sistema, princípios de moral. É o ensino, educação de um discípulo que recebia do mestre. Então tem a disciplina que é aquela correção, né, que recebia do mestre, ou obediência às regras e aos superiores. E aí nessa live de hoje, live de autoconhecimento, que nós vamos aprender a termos disciplina conosco mesmo. Olha só, a disciplina tem a ver com cumprir regras. Cumprir regras. Regras da sociedade, regras do trabalho, regras na sua família, seu pai, sua mãe, regra no seu trabalho, não é na igreja que você frequenta. Todos os ambientes que a gente participa, existem regras a serem seguidas. E a gente, em geral, segue. E aí eu te pergunto, por que não seguir as suas próprias regras? Para o seu sucesso. E se você não tem essas regras, por que não desenvolver essas regras para você mesmo? Como eu já falei em algumas outras lives aqui, nós temos que ser boss de nós mesmos, gerentes de nós mesmos. A gente tem que... É aquela lutinha interior do anjinho com o diabinho, do anjinho com o diabinho. A gente que tem que colocar regras e limites, a gente que tem que empurrar, nos impulsionar para o sucesso. E é tudo parte da gente. Se a gente quiser mudar a nossa realidade, se a gente quiser mudar o nosso comportamento, se quisermos mudar os nossos pensamentos, só depende de nós. Só depende de nós. A gente pode ouvir quantas palestras quiser, quantas lives quiser, pode ler milhares de livros, quantas pessoas você conhece que lê livros e livros e livros. Eu não sou uma pessoa de leitura, nunca gostei de ler na vida, mas eu leio... como se diz, com propósito. A leitura, eu não gosto de literatura, só por literatura, romance, suspense, eu não gosto. Eu leio livros de autoconhecimento. Na época que eu era contadora no Brasil, eu lia livros de contabilidade, revista de contabilidade, publicações de contabilidade, enfim.
área tributária, eu estava sempre envolvida com alguma coisa, com algum conhecimento que eu tenho interesse, tá? Então, quantas pessoas você conhece que leem livros e a vida não é transformada? Porque o simples fato de você ler não vai trazer aquilo para dentro de você. Então, a leitura, ou a palestra, ou o mentor, ou o coach é um treinador, né, de pessoas. Enfim, qualquer pessoa, ela pode trazer um melhor conhecimento para você, mas se você não colocar disciplina para desenvolver aquele conhecimento de dentro para fora, nada acontece. Então a disciplina que nós vamos falar hoje é essa, é de seguir regras e que regras? As regras que você mesmo vai determinar para a sua vida, para o seu sucesso. E aí você pode me perguntar, e como? E como? Como diz? Como criar essas regras? Que regras? Então eu vou te dar aqui 3 atitudes poderosas para você desenvolver a autodisciplina. E a primeira já é a seguinte: defina onde você quer chegar. De fato. Onde você quer chegar na sua vida. O que você quer mudar? Você quer mudar de país? Você quer mudar de emprego? Você quer mudar de relacionamento? Você quer deixar esse relacionamento que você vive hoje que não, talvez, né, não seja produtivo ou seja tóxico? O que você quer? De fato, o que você quer? E aí, no número 1, que é definir onde você quer chegar. De fato, você precisa escrever e detalhar. Por quê? Gente, eu entendo que nós estamos desenvolvendo uma certa preguiça em escrever manuscrito. Porque a nossa realidade agora é assim, né? E quem joga de vídeo, isso é text, né? Mensagem no celular. E quem joga videogame é assim, né? A gente tá perdendo o hábito de escrever, de anotar. Mas eu já falei em outra live aqui que quando você anota, tem uma série de conexões cerebrais, muscular, coordenação motora, que ajuda aquilo que você escreveu a se concretizar mais forte dentro de você, como um cimento, dá uma cimentada naquilo que você quer. E tem mais um motivo para você escrever, um motivo bem forte para você escrever, são 2. Um é um científico, que é esse que ajuda a concretizar aquilo que você quer, e o segundo é que, olha só, tem um estudo de acordo com a USC, a Universidade do Sul da Califórnia, inclusive é aqui onde eu moro no sul da Califórnia, uma pessoa normal, mediana, tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil. Então, se eu pensar o que eu quero da vida, por isso que muitas pessoas não concretizam. Porque, olha só, aquele pensamento que você teve hoje de que, nossa, eu quero estar em tal lugar daqui 10 anos, ele se misturou a 70 mil outros pensamentos que você teve, aleatórios. E não confie que a sua mente vai selecionar o que é importante, ela vai se lembrar todos os dias desse pensamento porque ele é o mais importante para você. Não confie nisso. Não confie nisso. Então você tem 2 grandes motivos para você anotar. Fazer um mural, se você quiser fazer um mural. Onde você quer chegar? Onde? O que você quer conquistar? Tem que ter nome, dia e valor. Valor financeiro. Eu quero comprar uma casa, por exemplo. Que casa? Em que bairro? Em que cidade? Qual o metro quadrado? Quantos quartos? Quantos banheiros? Entende? Qual tipo de telha? Hoje em dia aqui nos Estados Unidos é muito comum energia solar, teto solar. Teto solar ou telha de barro? E são muitos detalhes. E esses detalhes custam dinheiro. Dependendo de onde você é, casa meia data ou de terreno inteiro. Enfim, tem o seu preço para conquistar.
Então é importante você colocar o máximo de informação possível, o máximo de detalhes possíveis. E você quer comprar essa casa quando? Ah, em 10 anos? Aham. São quantos mil? Tantos? Aham. E você vai ter quantos meses de salário? E como que vai ser a sua vida até lá? E sábado eu fui numa palestra financeira e foi citado Warren Buffett, né? Que é aquele cara super rico, é o senhorzinho. Minha garganta tá ruim, gente. Ele é um idoso, mas ele é um idoso rico e ele é famosíssimo na área financeira, de investimentos, tá? Ele sabe muito comprar ações que valem, que estão em valor baixo e que ele consegue multiplicar rapidamente o dinheiro dele. E o Warren Buffett, ele tem uma frase muito famosa, que diz: o importante não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Porque se você sabe se planejar, não vai faltar. Para você cumprir seus objetivos de vida, não vai faltar. Ainda que vocês tenham uma renda limitada no momento, mas você vai fazer por onde? E aí tem aquelas pessoas aí, a diferença daquelas pessoas que trabalham 2 empregos, que fazem, como no Brasil fala, extra, né, à noite. Gente, tá uma coceira aqui, ó. Não sei como vai ser hoje. Freelance, né? Freelance, acho que fala no Brasil. Você começa a trabalhar sábados ou domingos, em esporádicos, em festa, ou sei lá o que, ou como garçonete, pra aumentar a sua renda, porque você tem um projeto. Você tem um projeto, você sabe onde você quer chegar. O seu salário é limitado. O seu salário é de acordo com a empresa. Você pode mudar de emprego, e conseguir um salário melhor, você pode mudar de posição, conseguir um salário melhor, você pode mudar para uma casa que você paga um aluguel mais barato, enfim. Existe uma infinidade, isso eu só tô falando da área financeira. Mas entenderam agora como que você tem um objetivo claro? Cara, eu vou ter que pegar uma pastilha, será? Quando o seu objetivo é claro, cheio de detalhes, você não tem dúvidas de como chegar até lá. Ai, Hilton, chegou aqui só pra me zoar? Ai, Hilton do céu, zoar minha voz. Sejam todos bem-vindos. AD, Mouse, não sei quem é. Mouse, Hilton, Juju, sejam todos bem-vindos. Alergia, né, gente? Alergia, desculpa aí. Tá ventando muito, hoje tava nublado, enfim. O tempo tá mudando demais e a minha voz, ela realmente, ela acaba sofrendo. Então, atitude número 1 para você desenvolver disciplina é saber exatamente onde você quer chegar. Exatamente onde você quer chegar na vida. E aí você vai criar sua definição de sucesso, porque já na live sobre a felicidade, eu já falei também sobre isso, que o sucesso, ele é subjetivo. Para algumas pessoas, ter sucesso é ter uma vida tranquila, trabalhar menos horas, ou viver na vida no campo, na tranquilidade do campo, numa chácara. Não é trabalhar na área de business, de negócios empresariais e ter um cargo elevado. Então, a definição de sucesso é subjetiva. Tenha a sua definição. O que é sucesso na vida para você? Para mim, por exemplo, Monique, é trabalhar menos. É trabalhar menos, ter tempo para não só trabalhar. Sabe aquele ditado? Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Então, trabalho é necessário, trabalho é digno, trabalho nos desenvolve, mas eu não vivo para trabalhar, eu só trabalho para viver. Então, a minha definição de sucesso não tem nada a ver com a quantidade de tempo que eu trabalho. Tenha a sua definição, crie a sua definição de sucesso. E como você vai criar essa definição de sucesso? O que é sucesso para você? Talvez é muito subjetivo e você não consegue colocar isso num projeto, num papel. E eu vou te dar aqui um insight. Visualize a sua vida. Visualize você no final da sua vida. Então, digamos, a sua vida, eu tenho 42. Eu vou visualizar, eu acredito que eu vou chegar nos 90. Minha avó tem 93. E ela faz 94 em junho. Tô contando os dias. Então,
eu pego essa força da minha avó. Todos os meus outros avós já faleceram, né? De 4 ficou uma e ela tá com 93. Então vamos colocar 40, eu tô com 42, eu vou me visualizar com 84, pelo menos, 84 anos. Visualize o final da sua vida. Como você gostaria de contar a história da sua vida? E nós sabemos que os avós contam histórias, né? De como foi a vida deles. Qual é essa história que você quer contar da sua vida? Então, nós temos a ponte, que já falei em algumas lives, né? Nós estamos hoje no meio da ponte, nós não estamos, já passou uma parte da nossa vida, nós estamos no meio da ponte e a gente tem um objetivo de vida, a gente quer chegar a algum lugar, a gente quer conquistar, a gente quer crescer. Ok. Então agora, o que eu preciso... Então eu vou lá agora visitar um pouquinho, né? Não é viver pensando no futuro, é ansiedade. Mas é visualizar o futuro em algum momento para definir a nossa vida é maravilhoso. É maravilhoso, traz resultados para o nosso presente. Então eu vou lá agora visitar aos 84 anos o que eu gostaria de ter conquistado na vida. Seja da área financeira, ou seja de conquista de mérito, se eu tive reconhecimento, quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas vieram até mim dizendo assim, nossa, Monique, você me ajudou com isso ou aquilo, ou você é boa nisso, ou você é boa naquilo. O quê? Quais são esse sucesso? O que é sucesso pra mim? E os meus filhos? E a casa? E o local que a gente vai morar? E a cidade? E o país? E os idiomas que eu vou ter falado? Olha, por exemplo, eu tenho alguns projetos pra desenvolver quando meu filho cresça, que ele tá com 6 anos. Quanto mais eu falar, pior vai ficar, né? Hoje ele depende muito de mim. Mas ele vai ter um dia, quando eu tiver 60 anos, ele vai ter 25. Já não vai depender nada. Ele já vai estar com a vida dele, a carreira dele, o que ele tá fazendo da vida, já vai estar bem independente com 25 anos. E o mais velho vai estar com 40. 25 e 40. Eu vou ter um filho de 25 e 40 quando eu tiver aos 60. Então, não dependem mais de mim. E aí eu tenho projetos para realizar lá, mais ou menos nessa fase da vida, que eu já corri a corrida que eu quero desses 20 anos de conquistar bens financeiros, conquistar uma carreira, conquistar um nome, reconhecimento e etc. E aí eu vou ter mais tempo para desenvolver coisas que eu gostaria, mas que hoje não são prioridades. Exemplo, tocar teclado. Eu acho lindo e é um dos instrumentos que eu gostaria de aprender a tocar. Já tentei em um momento da minha vida e não consegui treinar, que exige muito treino. E eu não conseguia treinar, porque naquele momento eu era contadora, eu me dedicava ao meu trabalho, de segunda a sexta, com horário comercial e tal, e eu era muito também envolvida com a igreja. Então, em trabalho e igreja não me sobrava muito tempo, porque você tem que ter uma constância, né? E aí, eu arquivei esse projeto de aprender a tocar teclado, porque não era uma prioridade naquele momento da minha vida. E depois, tantas outras coisas aconteceram, até de país eu mudei. Mas eu tenho esse desejo. E eu posso fazer aos 60 anos. Então, quando eu fizer essa visualização aqui, ó, do que eu consegui, o que eu conquistei. Outra coisa, além do teclado, aprender mais idioma. Porque eu sou da seguinte opinião, quem fala 2, todo mundo nasce falando um único idioma, né? Cresce falando um único idioma, todo mundo nasce sem falar. Mas aprende a falar um primeiro idioma. Se você aprende 2, eu sou dessa opinião. Quem faz 2, faz 3, faz 4. Então eu penso, por exemplo, hoje eu sou trilingüe, né? Eu falo português, espanhol e inglês nessa sequência. Então, vai decrescendo. O português muito bem, o espanhol muito bem, o inglês mais ou menos. Eu penso em aprender, por exemplo, mandarim. Dizem que é o idioma do futuro. Também posso aprender. Mas não é uma prioridade, não é o que eu vou me dedicar agora, certo? Então, faça esse exercício. Primeiro, a atitude número 1 que você tem que ter é poderosa. Escrever o que você quer conquistar na sua vida. Tudo que você quer fazer. Compre um caderno especial, um caderno bonito, da capa linda, capa dura. E escreva, porque isso não é uma coisa para você escrever com 10 linhas. Isso é uma coisa para você escrever com 20 páginas. É a sua vida. Vai lá nos 80 anos
e olha tudo que você quer conquistar. Como se você estivesse contando a sua vida. Oi, Loreci, seja bem-vinda. Saudade de você. Aquela história que você vai contar pros seus netos e seus bisnetos, tá bom? E aí, escreva. E aí, quando você... Pra não esquecer de nada, absolutamente nada, vai voltando pra trás. As pessoas que você influenciou, como você era reconhecido, pelo que você era reconhecido. Os bens que você conquistou. Aonde, em que cidade, em que país, os idiomas que você aprendeu, os filhos que você teve, os netos que você teve, enfim, os relacionamentos, por exemplo. Eu tive um relacionamento sólido de uma vida inteira, né? O meu único relacionamento durou a vida inteira. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Ou eu encontrei um novo amor e essa pessoa agora vai estar comigo na minha velhice, enfim. Então, vê como que é de 20 páginas. Detalha. Tem que ter nome, local e valor. Valor é diferente de preço. Pode ser um valor, como se diz, emocional, ou pode ser financeiro. Nos bens, por exemplo, carro. Eu tô a fim de querer um carro elétrico. Próximo carro que eu comprar, eu quero que seja elétrico. Não sei se vai dar em 5... Eu estou me planejando para comprar em 5 anos, né? Independente de ser bens físicos, o valor também emocional. Por exemplo, para mim é muito importante criar o Anthony, meu filho caçula, porque o mais velho já se criou, já não resta muito, né? Já criou a sua característica, a sua personalidade, já não é moldável. O Anthony tem 6 anos, então pra mim é importante, é um valor, criar um meu filho. Eu quero que meu filho seja uma pessoa que ajude o próximo, que ele seja uma pessoa amável. Pra mim é importante. Hoje ele é amável, mas ele tem apenas 6 anos de idade. Que seja uma pessoa de caráter, que ele seja um bom marido, pelo amor de Deus, que ele seja um bom marido, entende? Então, esses são os valores. Independente de questão financeira, eu também quero ter essa certeza de que ele vai ter, quando ele crescer, ele vai ser, como fala, empreendedor. Isso é um valor pra mim também. Eu acho bem legal que meu filho cresça empreendedor. Nasceu nos Estados Unidos, fala 3 idiomas, né? Tá sendo alfabetizado em espanhol. Fala 3 idiomas. Pra que isso? Pra terminar uma faculdade, trabalhar num atendente de mercado? Entende? Então eu tenho esse desejo também. Isso é uma conquista, isso é algo que é uma meta na minha vida. De criar o meu filho de maneira empreendedora. De falar sobre dinheiro, de que ele administre bem as finanças, enfim. Já falei bastante coisa aqui, né? Viram como esse número 1, por isso é o principal, assim, é o primeiro, é o start. Não é o principal, não posso falar que é o principal, porque a disciplina depende de várias coisas. Gente... Acho que essa é a pior live da minha garganta. E já foi uma garrafa de água. Tô até lacrimejando. Não vou falar que é o principal, mas é o começo, o início. E por isso é importante definir metas realizáveis. Não fica falando que você vai ganhar. Quando eu tiver 84 anos eu quero ter 1 milhão na conta. Daqui 42 anos, o que eu tenho que fazer nesse... Eu tenho que multiplicar. 42 anos... São quantos meses, gente? 400... Não tem a calculadora aqui. 442. 420... Com 84... 522, eu acho. São 522 meses. Então... para chegar em 1 milhão, tem que ser meta realizável. Digamos que esses 522 meses eu tenho que ter um investimento de $1.000 ao mês. Tá fora da minha realidade. Então não é realizável. Eu tenho que investir, né? Tirar da minha renda e botar pra lá. $1.000 ao mês. Então, fazendo uma conta, tá, gente? Aleatória, né? Eu não fiz a conta corretamente. Mas é isso. Então a gente tem que criar metas realizáveis. Porque senão você vai se frustrar. Senão você vai assim, não vai dar, né? Tá fora. Tá fora das minhas possibilidades. E aí que eu vou fazer nada? Aí você adequa.
Cara, não vai dar pra ter 1 milhão, não, porque tem que tirar 1.000 por mês. Mas eu consigo tirar 250. Ah, então eu não vou ter 1 milhão, eu vou ter um quarto. 250 mil, né? É. Vou ter 250 mil. Já é algo. É mais do que zero. Vai dar pra fazer algo naquele momento. Eu não sei. Enfim, tem que ser meta realizável. Algo que você sabe que é possível chegar. Porque aí, isso vai manter a sua motivação. Eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que eu estou chegando mais perto. Eu sei que são 42 anos. 522 meses. Aí, mês que vem já é 521, entende? Existe uma escadinha. Existe uma escadinha e eu vou chegando. E eu vou chegando. Conforme o tempo vai passando, o tempo não vai só passando, mas eu vou conquistando e eu vou me desenvolvendo. Eu vou desenvolvendo a disciplina para fazer tudo aquilo que for necessário para eu chegar onde eu quero chegar. Tá bom? Roberto, seja bem-vindo. Helenice Alba. Vinícius Fagundes. Sejam todos bem-vindos. Aí, eu queria só contar uma curiosidade aqui pra vocês. Por exemplo, o método que eu uso de atendimento, toda sessão tem tarefa no final da sessão. E a tarefa é de acordo com a necessidade da pessoa. Então, do que foi falado ali, eu quero fazer isso, tô fazendo aquilo, enfim, a gente vai chegar no final e vai colocar. Então, pra chegar ali, o ano que vem, você precisa fazer isso assim até junho. Pra fazer não sei o que, você tem que fazer isso até semana que vem. Aí pra fazer isso aqui, você tem que ligar pra 10 pessoas pra fazer isso e isso. A gente coloca nas sessões tanto de terapêuticas, de cura emocional, de transformação, né? De cura emocional e transformação. Gente, que horrível. De mentalidade e comportamento, como na de coaching, que é realização de sucesso profissional. Seja qual for o assunto, sempre tem alguma tarefa no final. Porque se não tiver um passo a passo, você não vai chegar onde você quer chegar. Você não vai se curar. Você não vai desenvolver. Você não vai deixar de fazer os hábitos que você faz hoje. Não vai, gente, não vai acontecer. Então, por isso é importante você ter alguém para te ajudar. Seja uma terapeuta, seja uma coach, depende da sua necessidade, do que você precisa trabalhar na sua vida. Não acredito que eu vou ter que pegar uma água. Outra água, né? 1 minuto. Olha, geralmente fica feio, né? Ficar levantando assim na câmera, desajustando tudo. Que horrível. Mas me desculpem. Eu geralmente só bebendo água já resolvia. Hoje não tá resolvendo, não. Número 1, defina onde você quer chegar de fato. Com todos esses detalhes que eu já dei. Número 2, reconheça seus pontos fracos. Ai, porque vai ter ponto fraco, né? Ai, desculpa. Caiu aqui, gente. Chegou uma interferência aqui e o meu celular tá silenciado. Desculpem. Não sei o que aconteceu aqui. Caiu a transmissão. Instagram. Espero que salve a live completa, tá bom? O segundo ponto é reconhecer os seus pontos fracos. Se é dificuldade de planificar, se é dificuldade de guardar dinheiro, se é dificuldade de pedir ajuda, se é crença de não merecimento, que mais poderia ser? Ser perfeccionismo. Olha só, o número 1 é você planejar e colocar no papel. E escrever à mão. À mão, porque isso aí tem mais valor. Concretiza dentro de você. E as pessoas perfeccionistas, por exemplo, elas não têm problema nenhum em anotar, mas nenhum mesmo. Elas anotam, ainda faz bonitinho, ainda assim com a caligrafia de cores diferentes, aquela coisa linda, maravilhosa. Elas não têm problema nenhum em anotar. Qual o problema delas? Executar. Então, reconheça seus erros. O sonho, o plano, tá maravilhoso no papel. Mas aí a dificuldade tá em... qual o erro dessa pessoa? Em executar. Não sai do papel. Então, qual é o erro dela? É insegurança? É medo?
timidez, preguiça, sabe? Né? Preguiça, procrastinação, né? Também, talvez preguiça, ou procrastinação deixar para depois e o depois nunca chega. E aí, ela reconhecendo os pontos fracos dela, ela vai trabalhar nisso. Ela vai trabalhar nisso. Ela vai procurar uma ajuda. Olha, eu tenho isso, mas não consigo sair do lugar. E aí, ela vai conseguir essa ajuda, ou que seja um sócio, ou que seja uma terapeuta, ou que seja um coach. Essa ajuda que ela precisa para sair do lugar. E sobre reconhecer os nossos erros, né, as nossas dificuldades e limitações, existem 2 segredos. O primeiro, todo mundo erra. Todo mundo erra e a gente erra mesmo e a gente aprende errando. A diferença está em não errar mais de uma vez para o mesmo assunto. Ó, tem até uma frase aqui, ó, do John Powell. O único erro real, ele reconhece, o único erro que existe no mundo é aquele com o qual nada aprendemos. Porque todo outro resto não é erro, é tentativa e acerto. A gente acha que isso aqui é o certo, daí deu errado e a gente percebeu que não era bem o certo, ou o desejável. Então, pro John Powell, ele fala que o único erro real que existe no mundo é quando a gente não aprende nada. Ou seja, porque se a gente não aprende, a gente continua errando e não sai do lugar. Então, o primeiro segredo aqui de reconhecer os seus erros é saber que errar é mais de uma vez. O erro é permanecer no erro. Tem um ditado que fala, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice? Esqueci o ditado, mas é algo assim. É mais ou menos isso. E o segundo segredo é que o segredo não está em não errar, porque ninguém nunca vai conseguir não errar na vida. O segredo está na maneira como você se recupera dos erros. A maneira como você lida com as suas falhas. Oi, Laide, seja bem-vinda. Que bom ver você aqui. É a maneira que você se lida com isso, entende? Então, por isso que existem muitas pessoas que erraram, tiveram assim, um erro, por exemplo, que muita gente se escandalizou. Fez isso. Mas depois a vida delas foram transformadas profundamente. Por quê? O erro não era maior do que elas, mas o aprendizado que aquele erro trouxe, transformou. Naquele momento, aquele erro foi crucial para a transformação daquela pessoa, porque se ela não cometesse aquele erro, ela não se transformaria naquela situação que ela precisaria transformar. Oi, Adri, seja bem-vinda, Sandra Portes. E é isso. Aprender com os erros também te torna mais forte. Te torna mais forte. Porque você fala assim, eu já me superei, eu já aprendi, ser uma pessoa mais paciente. O que mais eu posso aprender? Porque olha só, eu aprendi uma coisa nova, eu mudei um comportamento, então eu posso mudar outro, e outro. Então a gente fica mais forte aprendendo com os nossos erros, tá? Para desenvolver a disciplina, em primeiro lugar, você define onde você quer chegar, de fato. Em segundo lugar, você reconhece seus erros. Onde estão os seus erros? Por que você não consegue chegar lá onde você quer? O que tá dando errado aí no meio? Qual é a ajuda que você precisa? Inclusive, uma limitação pode ser não pedir ajuda. Durante muitos anos eu tive essa dificuldade de pedir ajuda, de querer ser autossuficiente. Isso também é um erro, isso também é uma limitação. Porque talvez a pessoa que você pedir ajuda vai te ajudar, você vai chegar mais rápido onde você deveria chegar, enquanto você quer chegar sozinho, descobrir o caminho das pedras, né? Outra frase aqui que eu queria citar do Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. O que ele fala sobre os erros? O fracasso é parte do processo de sucesso. As pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. Olha que incrível. Olha que incrível. Então, o problema não é errar. O problema é saber aprender com seus erros, saber sair melhor de uma circunstância que falhou na vida. E as pessoas que falham menos conquistam menos. Porque o fracassar, o errar, o se enganar é normal.
É normal. A gente deveria saber lidar com isso. A gente deveria saber lidar com o erro. E aí, você alinhando, porque você tem um plano tá muito claro, você sabe onde você quer chegar, mas você vai ter que aparar as frestas, né? Vai ter que dar uma paradinha aí, por isso que a gente tem que falar sobre os erros, o fracasso, você entender o que é que tá te bloqueando. E aí, o número 3 dessa atitude, quais são essas 3 atitudes que você precisa ter para desenvolver disciplina? O número 3, seja estratégico e intencional. Estratégico é assim, como eu vou fazer para chegar nesse local? O que eu preciso? Quem eu preciso? Preciso fazer um curso? Preciso pagar um coach? Por que tem muita gente que paga coach? Porque falta algo nelas, que elas não conseguem visualizar. Tá faltando força? Tá faltando confiança? Ou tá faltando networking? Networking são as pessoas que você conhece, os contatos que você tem, que vão te ajudar a chegar lá. E aquela pessoa que já está acostumada, que é o treinador, que é o coach, né, em inglês, que já está acostumada a lidar com isso, ela conhece outras pessoas e ela conecta pessoas também. Enfim, seja estratégico e intencional. Então, ninguém acorda da noite pro dia dizendo assim, nossa, agora minha vida vai mudar, eu vou mudar tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue, a gente não tem essa capacidade. A gente tem que ir passos lentos, um passo de cada vez. E aí, se você quer mudar os seus hábitos, você precisa treinar a si mesmo. Ser seu próprio boss. Ser o dono da sua própria vida. Pensa que incrível. Parece simples. Quando eu falo isso, me parece tão simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque às vezes a gente se perdeu no decorrer da vida. Pensa comigo. A gente nasceu numa família, dentro de uma família. Todos nós nascemos numa família. E a gente foi treinado por eles. Depois a gente foi pra escola. A gente foi treinado pela escola. E depois a gente começou a trabalhar. A gente foi treinado pelo nosso trabalho. A gente também foi treinado pelos nossos amigos na fase da adolescência ali, para ser mais ou menos parecido com eles, para se encaixar, para se enturmar. Ou você fazia parte do CDF, você fazia parte da turma do fundão, ou você era popular da escola, ou você tinha sua turma. Então você sempre foi treinado, desenvolvido através das interações sociais. E em algum momento você se casou. E aí você começou também a ser influenciado por essa pessoa que você se casou. Ponto. 25 anos de idade. Porque as pessoas da minha geração, né, se casaram mais ou menos nessa fase aí. E depois? E aí você se perdeu. Porque aí, ninguém mais me diz o que eu preciso fazer. E é por isso que você tem que ser o dono de si mesmo. Você tem que recuperar agora. Recuperar não, desenvolver. Porque nós não fomos desenvolvidos para ser disciplináveis, autorrealizáveis, automanejáveis, ou qualquer nome que queira dar para algo. A gente não foi criado para isso. Então agora que você sabe que é possível mudar toda a sua realidade, então agora você precisa treinar a si mesmo, ser o próprio dono do seu destino. E aí por isso você precisa ser estratégico, intencional. Nós falamos aqui na live de blindagem emocional, que você é a média das 5 pessoas que você convive, e você tem que ser estratégico. Porque eu vou ficar batendo papo com essa pessoa aqui, que a vida dela é bater papo, e não sai daquilo ali. É melhor eu arrumar uma outra pessoa, uma outra amiga. Sinto muito, gente. Sorry, no sorry. Sabe? Sinto muito, mas prioridades. Eu vou escolher melhor as minhas amizades, porque eu vou ter alguém para bater papo, mas também para falar de desenvolvimento pessoal, mas também para falar das técnicas, mas também para tocar figurinhas. Como você tá fazendo isso? Como você tá fazendo aquilo? Que seja do mesmo ambiente. Também para ir nos mesmos eventos que eu vou. Olha que incrível. Olha como muda. Ser intencional, ser estratégico. Eu vou escolher as pessoas que eu vou me relacionar. Não são elas que me escolhem. Eu vou escolher, porque eu tenho um objetivo, voltando lá no número 1, eu tenho um objetivo claro, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um planejamento, e eu tenho disciplina, eu tô focada em chegar naquele local. Então eu preciso ser intencional.
eu preciso me afastar de tudo que me atrapalha, tirar os meus vícios, tirar os meus erros, pedir ajuda, refazer, né, recalcular a rota quando alguma coisa acontecer, porque coisas acontecem, né, gente? A nossa saúde, por exemplo, muda, né? A gente, quem tem filho ou quem era casado e de repente passou por uma separação conturbada, isso vai, como é que fala? Afetar diretamente o seu planejamento, né? Você não estava contando com isso e aí você vai ter que dar uma parada naquele seu projeto, né? Esperar esses 2 ou 3 anos que vai demorar aí para você se firmar e voltar a produzir. Então, coisas acontecem, mas quando você tem a disciplina de chegar no objetivo de vida que você deseja chegar, você vai ser estratégico e intencional. E aí você não vai permitir que os seus sonhos deixem de acontecer, que você deixe de chegar, fazer o que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito. Você pode recalcular rotas, é necessário, ajustes são necessários, né? Mas você não vai permitir cair no desânimo, cair no esquecimento. Se você seguir... Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Se você seguir esse passo a passo que eu tô dando aqui, não tem como porque você já foi lá no item 1, você já definiu o que você queria, você foi lá nos 84 anos, que foi o caso que eu citei, você já se visualizou contando a história da sua vida. Quão frustrante será se você não cumprir esse projeto, esse planejamento? Aí você há de concordar comigo que existem milhares de pessoas idosas que passam por isso, que não fizeram essa tarefinha de desenvolver disciplina, não foi ensinado para eles. Eles queriam conquistar e não conquistaram. E aí, é onde que a gente vai ouvir dos nossos avós, eu não sei o que, eu tive isso, eu tive essa oportunidade na vida e eu não fiz, eu pensei que não sei o que, eu tive medo, e enfim, meu sonho era morar fora do país, mas depois eu me casei, depois eu desisti, era o meu sonho ir para os Estados Unidos. E é com dor, sabe? Eles contam com dor. Então, por isso que esse passo a passo que eu tô passando pra vocês, é importante que você siga. Porque se você fizer a tarefa de casa, lembra que saber e não fazer é o mesmo que não saber. É o mesmo que não saber. De que adianta você saber algo se você não vai executar? Agora, se você executar, você vai chegar lá. Vai ter uns intempéries no caminho. Às vezes eu esqueço alguma palavra em português, me desculpem. Vai ter alguns probleminhas, uns percalços. Eu tento trocar a palavra por outra pior. Enfim, vai ter algumas coisas aí que você não tem controle. Nós não temos controle, né, sobre a nossa vida, sobre o mundo em geral, a economia, etc. Então, mas você vai saber voltar pro track, voltar pro ponto original. Vai sair um pouco, vai desviar um pouco, mas você vai voltar pra rota. Você vai voltar pra rota, porque você tem um objetivo claro. E você está desenvolvendo disciplina, cumprindo o seu objetivo. Cumprindo o seu objetivo. Criando um plano pra si mesmo e seguindo o passo a passo. Imagina que frustrante você criar uma regra pra si mesmo e não cumpri-la. Olha, um exemplo. Porque eu sou réis mortal, né, gente? Eu também passo por isso. Esse ano, quem de vocês está cumprindo a sua promessa de ano? Eu não gosto de fazer, mas esse ano eu coloquei, até postei aqui, ó, no Instagram. Este ano eu vou ser mais criativa, quero ser mais criativa e menos dorminhoca, porque eu amo dormir. Sonho da minha vida é que eu pudesse acordar todos os dias naturalmente, quando eu estivesse cansada de dormir. Eu sempre tive dificuldade em ter que acordar cedo. Mas aí o meu plano de não ser menos dorminhoca, eu coloquei para despertar às 5 horas da manhã. E é difícil. Quando eu fico doente, bem assim, debilitado, né? Que você fica com o corpo ruim, eu respeito o meu momento. Que o meu corpo não tá bom, cara. Eu vou fazer o quê? Acordar às 5 horas da manhã se eu não tô dando conta? Eu respeito isso.
E não me frustro com isso. A gente tá falando sobre ser estratégico e intencional. Como que eu vou ser menos dorminhoca? Acordando mais cedo. E aí eu vou produzir mais. Eu vou produzir mais. Ao invés de acordar às 7, que é o meu desejo, acordar às 7, eu vou acordar às 5. Então eu tenho 2 horas a mais para produzir, enquanto meu filho tá dormindo. Então é tempo pleno de produção. Não tem nada. O telefone não vai tocar, nada. É eu com os meus projetos, tá? Só que eu reconheço que tem hora... Quando tá chovendo? Ai, quando tá chovendo. Eu não quero sair da cama às 5 horas. Minha cama tá quentinha, gente. Tá um frio lá fora. Eu tenho aquecedor, mas a gente sente um pouco ainda o ventinho entrando, assim. Eu vou querer sair da minha cama pra fazer alguma coisa às 5 horas da manhã? Então, é normal. Eu sei qual é o número 2, os meus erros, a minha falha. Preguiça, adoro dormir. Isso é o meu... É uma dualidade muito forte, porque eu gosto de conquistar, eu gosto de produzir, eu gosto de estudar, eu adoro... Sou uma pessoa muito ativa, mas a partir de um certo horário. O tal do dormir, pra mim, é difícil. Então, olha que frustrante. Dormir não é difícil, não. O acordar é difícil. Olha que frustrante se eu coloco pra mim uma regra que eu não obedeço. Gente, o que eu espero da vida? O que eu espero da vida não obedecendo as minhas próprias regras? Ninguém falou pra eu acordar às 5 horas da manhã. Ninguém me obrigou. É algo que eu defini, que eu decidi. Eu já tinha decidido ano passado. Já tinha, em algum momento do ano passado, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, porque eu precisava, eu tô muito sobrecarregada, eu preciso fazer mais coisas, enquanto meu filho não está acordado, porque quando ele tá aqui comigo, ele quer atenção. Então, ele me cobra isso. Não posso ficar no computador quando ele tá comigo. Então, é direito dele, né? Tem 6 anos de idade. Qual foi a estratégia? Eu nem sei que dia que foi, mas em algum dia da minha vida eu falei, cara, então, à noite eu ponho ele pra dormir e acabo dormindo junto. Então, eu durmo junto com ele. E aí depois não vou levantar pra ficar até meia-noite fazendo meus projetos. Então, qual é a alternativa que eu encontrei? Acordar às 5 horas, porque já que eu durmo junto com ele, a gente dorme cedo. Então, por favor, né, amiguinha? Vamos acordar mais cedo, né? Tô reconhecendo meus erros. Qual é o seu? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade? Seja estratégico e intencional nos seus contatos, quem você vai conhecer, por quê, com quem você vai se relacionar, com quem você vai conversar a partir de hoje. Essas pessoas vão te ajudar a chegar a cumprir o seu projeto? Séries de Netflix. Eu nunca fui de assistir séries. Não sou de assistir séries. Nem sabia pra que Netflix existia. Eu ouvia falar, que nos Estados Unidos é muito popular, né? No Brasil também. Mas aí eu passei agora a assistir Netflix. Por quê? Porque às vezes tem um filme que ensina algo sobre o autoconhecimento. Tem uma série que fala sobre, por exemplo, finanças, que é outra área que eu gosto de saber. Ou sobre empreendedorismo. Enfim, aí eu quero assistir, né? E aí, então, agora é intencional. Estratégico e intencional. Big Brother, por exemplo. Fiquei anos sem assistir. Não, continuo sem assistir, né, gente? Não tenho tempo pra isso. Mas eu tô seguindo lá os memes, as tretas. Por quê? Porque me ajuda a entender os conflitos interpessoais, me ajuda a entender a personalidade das pessoas, me ajuda a olhar como se fosse, né, a sociedade em geral. Olha que interessante, lendo sobre Big Brother, eu descobri, porque a gente fica assim, a pessoa tá fora da casinha lá, né? A gente não entende o comportamento exagerado das pessoas lá dentro. E aí eu descobri, já comentei em uma live aqui, eu descobri que é feito pra isso, né? Porque existe um projeto ali. Tem que dar audiência, tem que dar treta, tem que dar rolo. E tem que estar nos tops do Twitter, tem que estar na internet, enfim. E aí eles ficam com a luz acesa por horas, assim. E isso afeta, isso é cientificamente comprovado, que afeta o humor das pessoas. Aí faz sentido. E a neurociência é uma coisa que eu tenho gostado muito de estudar. E aí faz sentido, né?
por que as pessoas reagem daquela maneira. Então, tenho sido estratégica e intencional no que eu vou ouvir, no que eu vou ler. Já falei em outras lives também aqui, gente. Vou lavar uma louça. Põe um podcast pra ouvir. Ou um audiobook, depende da vibe. Nesse exato momento, eu tô ouvindo um audiobook Você é o Placebo, que fala sobre cura, que fala sobre o poder da sua mente em curar o seu corpo. É um livrão, né? É um livrão bem... É muita informação com, como diz aqueles estudos científicos comprovados. Então, eu tô sendo estratégica e intencional. Há anos atrás, 10 anos atrás, eu assistia... Eu não lembro quando eu parei de assistir novela, faz muitos anos mesmo. Mas há uns 10 anos atrás, eu assistia séries, por exemplo, Friends, que eu gosto, que é de comédia. Eu assisti o Revenge. Quando lançaram o Revenge, eu não perdia um capítulo, assisti toda a temporada. Suspense, aquela CSI Nova York, eu gostava, o CSI Miami, o CSI todo, o CSI. E aquilo, hoje, olhando pra trás, eu vejo assim, eu tava gastando o meu tempo, né? Me distraindo com aquelas coisas, mas não agregaram conhecimento. Agregou um pouco do inglês, né? Porque eu ouvia na TV a cabo e eu ouvia inglês. E eu sempre gostei de inglês, sei lá por quê, mas desde pequena, assim, na escola. Hoje eu sou mais estratégica e intencional. Onde eu vou, que lugar vale a pena eu ir, qual reunião de mulheres, quais as pessoas que eu quero ter como amigas, quais os podcasts que eu vou ouvir, qual é o assunto que eu quero aprender no momento. Estratégico e intencional, porque tudo isso vai trazer conhecimento. Eu não preciso fazer uma faculdade pra aprender tudo isso. Hoje em dia, é tudo muito rápido, eu tenho 42 já, não tô afim de fazer faculdade não, gente. Vocês não vão me ver entrar em outra faculdade, eu já fiz uma e já tá bom. Seja estratégico e intencional. Sabe, o número 1, sabe onde vai chegar. Número 2, quais são as minhas limitações, o que tá me atrapalhando, eu já sei. Que é o tal do dormir, né? Tal do dormir. Tô resolvendo. De vez em quando eu vou ter umas recaídas ali. Reconheço. Mas eu volto pro track, eu volto pro caminho rapidinho. Porque tô focada. Eu sei onde eu vou chegar. Então eu tô desenvolvendo disciplina. Que a gente falou lá no começo da live, que disciplina é obedecer a regras. Que regras? As regras que eu mesma coloquei pra minha vida. Gente, é você com você mesmo. É o seu sucesso. É o seu destino. Como você vai chegar lá? Então é você. É você. E se você não fizer nada, eu sinto muito dizer, o tempo vai passar para todo mundo. E aí você vai chegar na sua idade dos 80 anos e você vai olhar para trás e você vai contar aquela história de derrota que talvez o seu avô, a sua avó contou para você. E aí você vai só seguir o fluxo. Oi, Majô. Oi, Franciela. Márcia. Oi, Márcia. Seja bem-vinda. Oi, pastora Naide. Bem-vinda. A pastora tá atrasada. Faltam poucos minutinhos para terminar. Treine a si mesmo, tá bom? Olha, por exemplo, se você tá vendo que a sua família tá te atrapalhando, seus amigos estão te atrapalhando, eu já falei na blindagem emocional o quanto é importante você selecionar aquilo que te faz bem. Aí você vai... E aí nesse momento, sobre ser estratégico, não estão te ajudando a conquistar os seus objetivos. Então o que você vai fazer? Você vai se unir a pessoas que estão na mesma vibe, que são empreendedores, que são pessoas que estão fazendo desenvolvimento pessoal, estão fazendo cursos, formações, ou tem um coach, você vai procurar a ajuda de um terapeuta, se é algo que você não acredita em você mesmo. Você vai ser intencional. Você vai ser intencional. Eu quero mudar minha vida. Como que eu posso mudar minha vida? Pedindo ajuda. Eu não sei como sair do lugar. E uma das minhas contribuições aqui, ó, amostra grátis, são essas lives. 51 lives de autoconhecimento, cura emocional e desenvolvimento pessoal. Se você aplicar tudo que eu falo nessas lives, nesse 1 ano, você vai crescer 10 anos. Tá, gente? Essa é a parte mais bonita. Aí você não sabia até onde, mas agora que você sabe, você pega uma impulsão, sabe? Vai com tudo.
Porque hoje a gente já tem maturidade, a gente já terminou a faculdade, a gente já trabalhou num monte de lugar, a gente já teve vários relacionamentos aí, algumas pessoas sim, outras não. A gente já sabe mais ou menos o que a gente não quer pra vida. Então é mais fácil a gente acertar daqui pra frente, tá bom? E aí você se comporta. O ser intencional, o ser estratégico é se comportar como a pessoa que você quer se tornar. Você começa... Lembra da live que eu falei do poder da autoconfiança? Fake it until you make it, da Amy Cuddy. Ela cita essa frase. Você finja até se tornar. Então você comece a se comportar hoje como a pessoa que você quer ser daqui a uns anos. Ainda que você não seja, mas você começa a focar, a mudar sua mente, a mudar as coisas que você vê, ouve e faz. E aí você vai mudando a sua realidade, porque é um passo de cada vez. Eu queria só compartilhar aqui com vocês uma referência hoje. Vou dar uma referência de livro. Se você não é uma pessoa de leitura como eu, de ler me dá sono, eu ouço audiobooks. Eu descobri a Amy Morin, ela é psicoterapeuta e autora internacional de best-sellers. E ela escreveu, eu li esse livro, achei maravilhoso. Ela escreveu um livro que chama 13 Coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Não fazem. Olha que tema maravilhoso. E o livro dela, gente, eu gosto de indicar coisa que eu vi, né? O título é maravilhoso. E aí ela vai te dar um tema, acho que são 13 capítulos. Ela vai te dar um tema, e aí ela vai falar como que ela fala? O que fazer, deixa eu ver. Ao final de cada capítulo, eu até anotei aqui. Ela fala, dicas e armadilhas comuns. Aí, por exemplo, como você desenvolver disciplina, ela vai falar, quais são as dicas que eu posso te dar e quais são as armadilhas mais comuns que você vai ter nesse processo. Então, é bem prático. E aí ela vai te falar atitudes que ajudam e atitudes que não te ajudam. Cara, lição de casa. Então, anotem aí o nome desse livro aqui. Eu gosto desses livros, assim, didáticos, que ensinam, assim, a você pôr na prática. 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Na hora que terminar a live, eu vou escrever o nome desses livros. Depois, esse livro é de 2014. Depois ela escreveu 13 coisas que os pais mentalmente fortes não fazem. Maravilhoso. Pra gente se tornar melhores pais. Depois ela escreveu 13 coisas que as mulheres mentalmente fortes não fazem. Olha isso. Foi mudando fez tanto sucesso que ela foi fazendo segmentando por áreas. E aí, por último, ela publicou em 2021, são recentes, gente, são livros recentes. Em 2021, ela publicou 13 coisas que as crianças mentalmente fortes não fazem. Que maravilhoso! Então, você pode ler o livro dela. As pessoas mentalmente fortes, as mulheres, os pais mentalmente fortes, as mulheres mentalmente fortes e as crianças. Para você entender o universo também, se você tiver filho pequeno como eu. Olha só, vou ter que ler os 4 livros dela, mas minha lista tá grande de livros pra ler, né? E ela teve aí, quando ela escreveu um blog, ela tava passando um momento muito difícil, e ela escreveu isso, né? Pra ela mesma ser o chefe de si mesmo, o treinador de si mesmo. E ela colocou 13 coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Porque ela tava falando pra ela mesma, se as pessoas mentalmente fortes não fazem, eu não vou fazer. Que fala lá, né, sobre se vitimizar, tem bastante coisa. Aí ela escreveu um blog, teve uma repercussão. E aí depois ela gravou uma palestra, num TED Talk, e aí teve 9 milhões de visualizações. Ela é bem conhecida, bem famosa aí dos meios de comunicação aqui dos Estados Unidos, da revista Times, tanto das revistas, ela publica em revistas, revista, podcast, programa de televisão, autora de livros. E olha o legal, tem curso também, ela tem curso. Ela tem 43 anos de idade. Ela nasceu 17 de junho de 79. Então ela tem 2 anos mais que eu. Eu vou fazer 43, ela vai fazer 44. Cara, olha isso. Mais uma inspiração. Eu gosto sempre de trazer pessoas que
já chegaram onde a gente quer chegar. Eu vou sempre trazer pessoas do desenvolvimento humano, porque é da minha área, mas também que vão te ajudar. Você não acredita em mim? Então vai ler o livro dela. Talvez você não concorde com algumas coisas que eu digo aqui, então vai ler o livro de outra pessoa e vai aprender através dessa pessoa, da maneira como ela ensina. Ela chegou lá acreditando em tudo aquilo que ela escreve. Olha que incrível. Ela tem 43 anos, gente. 43. E aí eu queria contar um pouco. Deixa eu ver aqui a história dela, tá? Como ela fala lá no site dela. Ela fala assim, ó. Eu sou uma psicoterapeuta, mesmo que eu, que se tornou uma autora acidentalmente. Aí ela fala: comecei minha carreira como psicoterapeuta com a intenção de ajudar os outros a construir força mental. Eu nunca imaginei o quanto eu precisaria para construir os meus próprios músculos mentais. Ela queria ajudar o outro. Mas no fim, tudo aquilo que ela aprendeu ajudou ela mesma. Minha mãe faleceu quando eu tinha 23 anos. 23 anos. Então, meu marido morreu quando eu tinha 26 anos. Uau! Ela perdeu a mãe e o marido. Perder as duas pessoas mais importantes da minha vida tornou meu interesse pela força mental pessoal. Eu queria saber por que algumas pessoas se sentiam presas depois de passarem por momentos difíceis e por que outras saíam das dificuldades se sentindo mais forte do que nunca. Ao estudar a força mental, percebi que pessoas mentalmente fortes não têm apenas bons hábitos. Elas também evitam quaisquer hábitos pouco saudáveis que possam impedi-las. É realmente seletividade. Seletividade. Em 2013, durante um dos meus pontos mais baixos da minha vida, então faz 10 anos apenas, eu escrevi uma carta para mim mesma sobre todas as coisas que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Quando eu terminei de escrever, eu tinha uma lista de 13 coisas que poderiam me roubar a força mental, se eu as deixasse. Se eu não as deixasse, né? Essa carta me ajudou. Então, pensei que talvez pudesse ajudar outra pessoa. Eu publiquei online e mais de 50 milhões de pessoas leram o meu artigo. Em questão de dias, um agente literário ligou e sugeriu que eu escrevesse um livro. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Meus livros são traduzidos por mais de 40 idiomas. Atingiram listas internacionais de best-sellers e chegaram às listas de best-seller do Wall Street Journal e do USA Today. E no começo do livro dela, na dedicatória do livro, ela coloca: para todos aqueles que batalham por serem melhores hoje do que eram ontem. Maravilhoso, né? Cara, maravilhoso. Então não é como você aprender trigonometria, geometria, que não tinha sentido, e nexo, planície, geografia. Eu não gostava de aprender geografia, história. Para mim não tinha muito sentido, não tinha muita aplicabilidade. Mas quando você pega um livro desse, com uma pessoa de uma história dessa, você fala: cara, essa pessoa escreveu com o sangue. Eu ia falar com a alma, mas é com o sangue, que doeu pra caramba. E aí você vê que ela transformou não só a realidade dela, mas de tantas outras pessoas que foram atingidas através dos podcasts, hoje em dia, né, podcasts, do curso que ela dá, das palestras que ela dá, dos livros que ela escreve. E aí, para concluirmos, então, olha só, gente, como que eu fico? Não sei vocês, mas eu fico cheia de força. Me ajuda a continuar na minha disciplina, a não parar. Ainda que alguns dias eu tocar o alarme e eu voltar a dormir, e eu logo, em pouco tempo, eu vou voltar pro caminho de novo, porque eu não quero me perder do meu objetivo. E eu ouvindo essas pessoas, e eu seguindo essas pessoas, e eu aprendendo dessas pessoas, eu vou continuar no quê? Na produção dos meus objetivos. Eu não vou me perder. Eu não vou desanimar. Eu tenho inspiração. Muitas, né? Toda live eu trago uma inspiração, uma história de vida aqui. Aí tem uma frase aqui do James Gordon.
Não é que algumas pessoas tenham força de vontade e outras não. É que algumas pessoas estão dispostas a mudar e outras não. Então não é a força... eu volto lá no começo da live. Não é a força de vontade que vai mudar a sua vida, mas é a disposição de mudar. Porque crescer dói, mudar dói, assumir erros dói, mudar hábitos dói. Eu tô indo pra academia, faz acho que 2 meses. Cara, dói! Todo dia que eu vou, não para de doer. Daí eu falo, eu tenho que me acostumar com a dor. Quem gosta de sentir dor? Ninguém. Eu não gosto. Eu não sou rato de academia. Mas eu vou porque eu sei que libera hormônios de bem-estar, porque é a minha saúde, porque vai ajudar a mudar a alimentação e tudo mais. O geral, vai dar um bem-estar geral na minha vida, porque eu não faria. E eu preciso de disciplina para ir. Eu preciso de disciplina. Então, a disciplina, vou voltar aqui no começo, eu comecei a live com uma frase. A disciplina vai te levar a lugares onde a motivação não chega. Não chega. Vontade de fazer, vontade de realizar, vontade de chegar lá, não vai te levar a lugar nenhum. A vontade é uma coisa que vem e que passa. A disciplina vai te levar a lugares onde a motivação não chega. Guardem essa frase, tá bom? E sigam o plano, gente, porque se você seguir, é garantia de resultado. É amostra grátis. As minhas lives são amostra grátis. Eu dou aqui pra vocês o que eu dou pra uma pessoa numa sessão particular. E os conteúdos que eu passo pra vocês são conteúdos que eu aplico na minha vida. E que eu trouxe de outras pessoas. Então, funcionou na vida delas, vai funcionar na minha e vai funcionar na de vocês. Então, é só fazer. Você só vai saber se você fizer. Oi, Inês, chegou pra dar tchau, né, Hudson? Hudson também, Wesley Pintor. acabou de acabar, gente. Live 4 horas, horário de Califórnia, 7 da noite, horário de Boston, 8 da noite, horário do Brasil, gente, toda segunda-feira. Mas eu vou deixar gravado aqui, e se você quiser aprender como desenvolver disciplina, vai lá no meu perfil e assiste essa live gravada, que você vai aprender muita coisa. E se você praticar, você vai mudar a sua vida. Próxima live, gente, eliminar o perfeccionismo. Elimine o perfeccionismo. Eu citei aqui hoje que tem pessoas que têm dificuldade nenhuma em anotar, em saber certinho o que querem da vida, mas não saem do lugar. E por quê? Porque são perfeccionistas. Porque se cobram demais, porque nunca tá bom, espera ficar perfeito para fazer. E isso atrapalha o desenvolvimento delas. Então eu vou trazer na próxima live como você vencer, eliminar o perfeccionismo na sua vida. Você precisa. Todos os temas das lives estão relacionados entre si, tá bom? A live passada, a gente falou sobre gestão do tempo. Você é produtivo ou apenas ocupado? Resolve esse problema da sua vida. Aí essa semana, o que você vai resolver? Disciplina. Aprende a ter disciplina. Por quê? Porque a disciplina vai te levar a lugares que a motivação não chega. E aí, semana que vem, ok, mas eu tenho perfeccionismo, então semana que vem você vai aprender a deixar de ser perfeccionista, entenderam? Então, são 51 lives, nós estamos nem na metade ainda. Compareçam, aprendam e execute. O mais importante, execute. Boa semana para vocês, obrigada mais uma vez, gratidão por ter cada um de vocês aqui. Beijo, bye!